Pode ser que o Renato inove, mude muito o time. Eu acho que não, porque o Grêmio vem de uma vitória e vem de uma vitória importantíssima contra um time que, né, na verdade, a gente não tinha a mínima esperança de fazer frente da forma com que a gente fez. Então eu acho que o Renato vai fazer essas mudanças pontuais, como tu citou na escalação provável, né? Jogando o Carbajo no lugar do Vila Sante, que acabou suspenso por conta do cartão levado no confronto contra o Palmeiras. Mas acho que não vai ter outras grandes mudanças. Claro, o Jeromel também voltando à zaga, mas mudanças naturais, assim. Não acredito em mudanças de esquema, não acredito em alguma mudança muito radical na ponta. O que eu posso ver, talvez, é o Galdino. Eu e a gente, né? Os gremistas possam ver, talvez, o Galdino lá entrando nessa escalação. Mas eu acho que nada muito 880 não vai fazer grandes mudanças, apesar de que tempo e também uma certa privacidade para isso ele teve, né, Rafa? Pois é, Fábio, eu tava, né, pensando aqui enquanto tu falava sobre essa questão da mudança, e aí eu pensei cá com meus botões, tá? O Vila Sante fora, esse está suspenso, não joga. O seu substituto natural, nesse momento, seria o Carbajo, né, que é o jogador que vinha jogando ao lado do Vila Sante, mas perdeu a vaga no retorno do PP. E também uma perda de vaga bem natural, eu diria assim, porque o PP vem jogando mais, quando jogou mais. Só que o Grêmio vai jogar fora de casa. Talvez, Fábio, e aí é um exercício, eu quero saber a opinião do torcedor que está com a gente também e a tua. Será que o Renato não pode vir aí com o Ronald no lugar do Vila Sante, ao invés do Carbajo? Porque é um jogo fora de casa, é um jogo onde o Grêmio visivelmente, né, jogando fora da arena, tem dificuldades, né? O Grêmio contra o Corinthians, por exemplo, abriu 2-0, tomou a virada, conseguiu ali um 4-4. Mas antes, né, contra Vasco, contra Santos, contra Bragantino, foi um terror fora de casa, né? Então, será que o Ronald não pode pintar nesse time? O Ronald que é muito mais marcador do que o Felipe Carbajo. Pode pintar aí o Ronald, pode pintar o Mila. O que tu acha, Fábio? Então, eu tava pensando nessa possibilidade do Renato utilizar o Ronald. É um jogador que é da base, mas ele acabou tendo uma experiência a mais do que os outros que já estão no elenco, né? Inclusive, ele é selecionável, ele tá sempre em seleção de base. Então, sim, eu acho que o Ronald pode acabar pintando pra gente ter uma escalação um pouco mais, talvez, fechada. Talvez no sentido de não se abrir tanto, não se alçar tanto ao ataque como a gente poderia fazer de outra forma, jogando fora de casa. Tu realmente cita um ponto importante. A gente não pode olhar esse jogo contra a Fortaleza como um confronto normal que a gente tem toda semana. Primeiro, pela carga de pressão que tem em cima do Grêmio nesse momento. Porque se o Grêmio vence, a gente pode ultrapassar o Palmeiras, a gente pode chegar muito próximo do Botafogo. Né, mais próximo do que a gente já teve na temporada inteira. Isso é muito importante. Outra, é um pré-grenal, é um confronto pré-grenal que pode melhorar os ânimos para um confronto que daí sim é gigantesco na temporada. Por quê? Porque esse Grenal da semana que vem, eu tô falando do Grenal agora para tentar fazer um link entre os jogos. Mas o Grenal da semana que vem, ele pode colocar o Grêmio encostado no Botafogo. Claro, tem uma rodada agora, e essa rodada vai definir muita coisa. Mas em cenários positivos, a gente pode encostar no Botafogo no Grenal e a gente ainda pode ver o rival entrando na zona de rebaixamento. Então é um Grêmio que tem que entrar muito fortalecido no Grenal. Isso passa pelo resultado contra o Fortaleza. Então o Renato, talvez, ele pense em ter uma escalação um pouco mais fechada, ou que vise mais a marcação, que vise um pouquinho mais a retranca, para não começar perdendo o jogo. Porque o Fortaleza dessa temporada é um Fortaleza sólido, é um Fortaleza regular, é um Fortaleza que vem fazendo boas atuações, principalmente dentro de casa. Então faz muito sentido essa tua análise, Rafa, de atuar com o Ronald. Aí a gente atuaria então com o Ronald. Tu citou o PP, o Cristaldo e o Natan, isso? Isso. Ainda nesse cenário todo, Rafa, tem uma dúvida de atuar com o Galdino como volante. Pois é, mas o Galdino entraria onde nesse Esse é o sistema? ponto. Esse é o ponto. Será que o Natan seria recuado? Aí é que tá, eu acho que... Não sei, porque tu lembra que o Renato citou o Galdino como volante pro Galdino jogar recuado. Todo mundo achou uma loucura e tava com medo dele. Pois é, mas...
e tava com medo dele usar dessa forma o Galdino contra o Palmeiras. Foi um lapso de loucura do Renato, com todo respeito ao Renato, mas às vezes dá uma situação assim. Mas pode acontecer. Mas aí, assim, ó, é devaneio, tá, Rafa? Eu acho que o Renato não vai arriscar tanto. Eu acho que o Renato ele vai tentar ir mais contido, ele vai tentar ir com uma escalação mais segura para cima do Fortaleza, para atuar contra a Fortaleza na área, na caça. Então, essas questões já, Galdino, volante, eu acho que é mais para segundo tempo. Claro, daí tu levanta o Ronald do Carbajo muito pela questão de ritmo de jogo, né? E vale lembrar, e aí tu cita do Carbajo, vale lembrar que o Carbajo, quando ele sai do time, ele não sai bem. Ele vinha numa certa declínio, melhor falando. Ele não vinha correspondendo com as expectativas que a gente tinha nele. Pode ser um ponto também. Pode ser. E o Carbajo, se a gente for lembrar, na outra convocação, lá no começo do ano, não, ali para abril, maio, acho que foi por aí, quando ele sai para a seleção, ele volta lesionado e ele não volta titular. Mesmo com o PP fora, ele não volta titular. O Grêmio improvisa alguns jogadores ali, que foi a época, inclusive, da lesão do Carbajo e do PP, juntos, né? E aí o PP fica um tempo parado. Quando o Carbajo retoma a ter condições de jogo, ele demora a virar titular outra vez. O Carbajo é a opção mais viável, né, para esse confronto contra o Fortaleza, mas aí eu quero saber o torcedor também, já tá mandando mensagem aqui, a gente vai trazer daqui a pouco, sobre essa possibilidade. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.